Boa noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um evento da USE Intermunicipal de Jacareí, USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, entidade representativa do Movimento Espírita Paulista junto à FEB, Federação Espírita do Estado, Federação Espírita Brasileira, Intermunicipal de Jacareí, porque abrange as cidades de Guararema, Igaratá, Jacareí, Santa Branca, Santa Isabel e Nazaré Paulista. Então, as instituições espíritas desses municípios formam o que nós chamamos de USE Intermunicipal de Jacareí. A 67ª Semana Espírita de 2021 tem como temática central Esperanças e Consolações à Luz do Espiritismo. Esse evento vem ocorrendo há 67 anos, lembrando os pioneiros do movimento espírita de nossa região, que naquela época, desejosos de levar a divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, se reuniram junto com as casas espíritas destes municípios, implantaram a Semana Espírita, a qual os senhores e senhoras estarão participando a partir de hoje, durante todo esse mês de setembro. É com grande alegria que estamos aqui, junto com as casas espíritas parceiras da Semana Espírita, a exemplo da noite de hoje, estreando com o Centro Espírita Natalício de Jesus, que gentilmente abraçou esta causa conosco. Então, nossas gratidões e agradecimentos ao Centro Espírita Natalício de Jesus, que o nosso companheiro Luiz vai apresentá-la, assim como as suas atividades, pela parceria e por esse momento tão importante para todos nós. Embora estejamos num movimento, num evento daqui da região de Jacareí, considere-se que é um evento de todos nós, espíritas, que estamos aqui juntos, aprendendo, estudando e vivenciando os ensinamentos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Então, mais uma vez, obrigado por permitirmos adentrar seus lares. Onde quer que vocês estejam, recebam os nossos sentimentos, vibrações de gratidão, de alegria, e que possamos todos nós aproveitar esta noite de hoje com muita alegria, repetindo, e com muita vontade de aprender. Então, para a gente poder começar o nosso evento de hoje, nós iremos apresentar um vídeo institucional apresentando um pouco de nós da USE Intermunicipal de Jacareí. Lembrando que a USE é a união das casas espíritas desses municípios. Então, vamos assistir. Algum problema, Cláudia? Problema, não tô ouvindo, hein, Luiz? Não, ele está abrindo, eu deixei ele aberto, mas ele de vez em quando faz isso. Só um instante, gente. Faz parte, já a gente sabe Ao que vivo, internet tem dessa. quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, estamos exercitando a nossa paciência, né? O volume tá baixo também, Cláudio. O que será, hein? Vê o volume do seu Note, Moscoso. Não, eu tô no celular. Pode ser isso, melhora o fone. Boa noite, meu presidente Anderson. Boa noite, querida amigo Moscoso. Precisa de assessoria, Cláudia? Para fechar seu microfone.
Quer que o Augusto tente ver se consegue postar, Cláudio? Tá baixo. Não consigo escutar. O que será que está acontecendo? Moscoso, desliga o seu microfone, por favor. Tá? Quer que eu apoie, Cláudia? Por favor, Augusto, ele não quer abrir. Ele abriu a tarde inteira, agora não. Tá. Não, é assim mesmo, viu, Cláudia? Ao vivo é assim mesmo, viu? Também Verdade. já passei por essas. Vamos tentar aqui, vamos torcer aqui. Todo mundo vibrações positivas, por favor, né, Cláudia? Sim. Aqui, vamos ver. Está sem som, Augusto. Sem som? Peraí que eu não compartilhei o som. Gente, somos discípulos de Jesus, né? Então, paciência, resiliência, boas Paciência, vibrações, perseverança. questão positiva, viu? Vamos todos exercitar aí, viu? Eu não estou habilitado para colocar o som, engraçado, Cláudia. Ele não me dá permissão para colocar o som. Você Vamos não tem que fazer o habilitar. seguinte, vamos deixar para o final, pode ser? Deixa para o final, Isso, a gente deixa apresentando no final, então. depois da palestra. Tá bom? Isso, Importante, a gente vamos se à nossa prepara aqui. palestra. Bom, então vamos, eu vou fazer a prece inicial, então, se vocês me permitirem. Assim que terminar a prece, eu passo a palavra ao nosso companheiro Luiz, que vai fazer a apresentação do Centro Espírita de Jesus, e em seguida apresentar o nosso companheiro Sebastião, o nosso palestrante da noite de hoje. Então vamos pensar em Jesus, elevar nossos pensamentos até Ele, que Ele possa estar junto conosco, assim como os seus mensageiros, nossos amigos espirituais, para compartilharmos desse momento tão grandioso para o nosso movimento de unificação, que é a 67ª Semana Espírita de Jacareí Região, que ao longo das noites vindouras, a começar no dia de hoje, que possamos proporcionar a todos nós e a todos que precisam, encarnados e encarnados, os esclarecimentos, os conhecimentos, os aprendizados necessários para que possamos compreender a razão do nosso viver, as necessidades de estarmos aqui e os compromissos que assumimos junto com Deus e Jesus no cumprimento de nossas tarefas e também nos habilitarmos aos trabalhos da construção do teu reino ainda neste mundo. Todos nós possamos, num só pensando em coração, estar emanados e que o nosso companheiro Sebastião seja tutelado pelos nossos amigos espirituais, que possa nos trazer com muito amor e carinho aquilo que nos preparou e que possamos aproveitar cada palavra, cada ensinamento para o nosso aprendizado. Agradecemos a todos os amigos espirituais, repetindo, e lembrando os pioneiros desse movimento, que com certeza estão vibrando conosco, a nossa gratidão por nos proporcionar esses momentos, esses encontros anuais, e que possamos permanecer e nos encontrando hoje e sempre, e que assim seja. Então, com você, com o senhor Luiz, muito obrigado. Gratidão, Anderson. Jesus nos abençoe, nos envolva. Guararema tem uma única casa espírita, que é o Centro Espírita Natalício de Jesus. Este ano completa 108 anos de existência, né? Podemos dizer que no início do século XX, as ideias da fundação desta casa já estavam entre os pioneiros daquela época, né? Dentre eles, o senhor João José dos Santos. A nossa casa é uma casa simples, mas creio que depois nós podemos comentar um pouquinho mais, né, desta casa centenária, e que está aí, né, para que vocês possam, quando estiverem em Guararema, nos visitar, conhecer, né, e nos abraçarmos, né, assim que formos, que estiver permitido, né, esse abraço, que hoje ele é à distância,
e virtualmente. Então, todos se sintam acolhidos em nosso salão nobre do Natalício de Jesus, para que possamos dar sequência ao início da programação da Semana Espírita de Jacareí e região, que começa hoje por Guararema. O companheiro Sebastião, que nós conhecemos também numa das suas visitas, né, virtuais, lá com o companheiro Mário, lá no Centro Espírita Joana de Ângeles, em Ubatuba, e a gente, né, digamos, estreitamos os nossos laços fraternais. E hoje o Sebastião está aqui conosco, né? O sobrenome dele é Monteiro, né? Celi, casado. A dona Celi Monteiro, eu também sou Monteiro, viu? Quem sabe somos parentes aí, hein, Sebastião? Eu quero dizer que você seja bem-vindo, né, à nossa casa, né, virtualmente, né? E o nosso lar hoje ele está sendo a extensão do nosso salão nobre, como a gente carinhosamente chama, o local que é o espaço onde nós fazemos as nossas reuniões e as nossas palestras, né? Então, o Sebastião ele tem aí, né, né, digamos assim, uma lista, né, um currículo extenso dentro do movimento espírita, e a gente acho que não precisa nem estar falando, porque a gente já sente as energias desse companheiro querido, que está aí, né, participando aí, né, como instrutor de grupo espírita lá do Manuel Bento, em São Paulo, da assistência espírita Frei Anselmo, trabalhador voluntário também em diversos frentes de trabalhos fraternais, né? Também colaborador aí da rádio e TV Web Luz, né, integrante aí do programa Evangelho e Doutrina às quartas-feiras. Então, acho que falar mais um pouquinho, deixar aí o Sebastião à vontade, que ele é o nosso convidado, e a Casa Espírita, né, o Centro Espírita Natalício de Jesus, é sua, Sebastião. Fica à vontade, meu irmão, seja bem-vindo. Obrigado a todos e a todas. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. É com muita alegria, com muita satisfação, que atendemos ao convite fraterno da Uzi, o Anderson, Luiz, amigo querido virtualmente, mas que breve, todos nós, imunizados, estaremos aí nos reunindo presencialmente para continuar a nossa tarefa de ideal espírita. E um trabalho, né, quando eu recebi o convite e vendo o post 67ª, 67 já anos, vamos assim dizer, que está aí esse trabalho, mostra o comprometimento perante ao Evangelho de Jesus. Portanto, servir ao Evangelho, servir a Jesus, junto a amigos tão queridos e comprometidos, muito nos honra e nos incentiva a nossa caminhada. E vamos lá, agradecendo a todos já pelas vibrações que nos sustentam e que nos acalentam. Dentro desse tema do Livro dos Espíritos, no livro 4º, onde está, né, exatamente Esperanças e Consolações, é para nós, ou para a grande maioria da humanidade, aqueles que professam essa doutrina, uma oportunidade de nós estarmos retificando a nossa caminhada terrena. Alguns pontos são comuns a todas as religiões hoje, dentro disso que nós conhecemos como o planeta Terra, um planeta de provas e expiações. Espiritualistas ou não, todas as religiões, elas partem do princípio de que existe uma divindade, diz que existe um Deus, um centralizador. Mesmo as politeístas, as religiões politeístas, elas têm uma ideia de vários deuses que cuidam e que são responsáveis por vários departamentos. Mas, como não poderia dizer, é preciso que haja, mesmo entre elas, essa ideia de um poder maior. Aquilo que a doutrina espírita, para nós, identificou como
causa suprema, né? É inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Para as demais religiões pode ser uma inteligência, pode ser uma luz, uma energia, uma força, mas tem uma criação. Uma segunda colocação que é comum é de que existe uma parte espiritual. Mesmo não tendo uma conscientização do que significa essa parte espiritual, mas existe aquela noção básica, existe aquela vaga intuição que nós trazemos quando aqui neste planeta bendito reencarnamos. Essa ideia de que nós somos uma dualidade, de que existe algo além dessa matéria, além desse físico, por mais materialista que nós sejamos. Por mais que hoje esse imediatismo, consumismo, que hoje é muito comum e latente, existe esta noção de espiritualidade, desse algo que vai sobreviver àquilo que os poetas chamam depois da noite no túmulo. Um terceiro ponto comum a todas elas é esse código de conduta, um código de moral, um ideário, dentro do nosso ideário, aquilo que norteia as nossas atitudes. O que é um código? Se nós pegarmos o Código de Trânsito, ali está contido todas as leis relacionadas ao trânsito. Código do Consumidor, tudo aquilo que se refere a consumidor, venda, compra, negócios, tudo está ali. Então, quando você tem mais de uma lei, e quando você tem, vamos assim dizer, um coletivo de leis, você tem um código. E esse código de conduta, esse código de moral, é o que rege a existência humana. Esse código são essas leis. As leis humanas, as leis da sociedade a qual nós estamos sujeitos, mesmo sendo elas imperfeitas, nós temos que cumpri-las. Trabalhar, sim, para melhorá-las, mas são elas que regem a nossa vida e a nossa existência. E quando nós burlamos, quando nós transgredimos esta lei da sociedade, essa lei humana, essa lei geralmente nos alcança. Apesar de punir apenas aquelas faltas que comprometem o todo, a sociedade, não deixa de ser esse código a que todos nós devemos observar. Dentro das religiões, a teologia fala o quê dessas leis? Que é o julgamento final, que é a prestação de contas que nós vamos fazer quando chegarmos ao céu, quando chegarmos em nosso retorno e São Pedro vir nos receber às portas do paraíso, indicando qual será o nosso destino, ou qual será a nossa destinação. E o outro ponto é que após a morte, esse julgamento vai separar aquilo que na Bíblia está entre os bodes e as ovelhas, os cabritos e as ovelhas, para a maioria daquilo onde vai separar os bons e os maus. O inferno vem desde o Antigo Testamento, ali chamado muitas vezes de Gina, na mitologia muitas vezes colocado como o Hades, porém, nós sabemos que a variação ou o termo literário pouco importa. A referência de inferno é sempre um lugar de tribulação, é sempre um lugar de tormento, enquanto o céu é o Éden, é o Campos Elíseos, é o paraíso que todos nós almejamos. Aí vem a doutrina espírita, com o lançamento do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, nas livrarias parisienses. E ali, Kardec, ou como diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, depois que Jesus enviou à Terra um dos seus mais adiantados e comprometidos apóstolos, então, Kardec, ali sob a orientação
do Espírito de verdade, ele então faz a codificação. O mestre lionês, que foi estudar com Pestalozzi, através dos métodos e dos sistemas didáticos, poliglota que ele era, então ele cria para nós ali o Livro dos Espíritos, onde ele sintetiza exatamente esses 4 pontos referentes a todas as religiões. Se lá tinha uma divindade como primeiro, Kardec coloca Deus e a criação. Desde a criação do mundo, Deus é o Criador, Jesus é o co-criador. Somente Deus pode criar, mas tudo aquilo que foi criado por Deus pode ser um co-criador. E Jesus é o co-criador em plano maior, sendo nós outros o co-criador em plano menor. A parte espiritual, que as outras religiões em que todos estão centrados, está, então, no segundo livro do Livro dos Espíritos, A Vida e o Mundo Espiritual, que trata exatamente se hoje somos o efeito daquilo que causamos ontem, então o nosso futuro está na mesma proporção do que hoje nós estamos semeando. E se existe um mundo espiritual, então existem leis e normas que seguem e que regem esse mundo espiritual. O código de conduta, o código de moral comum a todos, está no terceiro livro do Livro dos Espíritos. São as leis morais. A lei de adoração, a lei de conservação, a lei de justiça, de amor, de caridade. Então, essas leis morais, Kardec sintetizou ali, uma por uma, trazendo ali criteriosamente para nós aquilo que nós devamos seguir. Como observar aquilo que está nos acontecendo. Sabedores que somos, de onde viemos e por que estamos na Terra, então qual será a nossa destinação? E isto não é nenhuma novidade, porque no livro Deuteronômio, lá do Decálogo, que é atribuído a Moisés, Deus, então, em se dirigindo a Moisés, ele fala: eu já os conhecia antes mesmo de os ter criado. Ou seja, saindo das mãos do Criador como um princípio inteligente, um princípio espiritual, a nossa destinação é exatamente a esfera crística daquele que é o nosso modelo e guia, Jesus. E ele chega exatamente após a morte, esse julgamento, vem no 4º livro, Esperanças e Consolações, para agora, para a vida terrena e também para a vida futura. Sintetizando isso, Kardec, então, ele vem mostrar para nós as penas e gozos terrenos, penas e gozos futuros, as uniões simpáticas e antipáticas, dores e sofrimentos e perdas de entes queridos. Consolações e esperança. Quando nós estamos aqui neste planeta, nós somos espíritos vivendo uma experiência terrena. Nós estamos aqui exatamente reparando débitos de uma vida pretérita não tão distante e nem tão perfeita para todos nós. Sim, somos devedores. Todos nós que nos encontramos neste planeta de provas e expiações. Como explicar tantas dificuldades, tantas diferenças, tantas anomalias, e nós aqui somente compreendendo que Deus é a perfeição absoluta, precisamos então compreender aquilo que chamamos de leis, e leis imutáveis, leis essas que se adequam a todos nós e em todos os tempos. Sim, nós temos que viver aqui no mundo essa experiência terrena, mas alguns dirão: sim, mas por que tantas dores e sofrimento? Isso é garantia de céu? Isso é garantia de paraíso? Isso é garantia de nosso lar?
não está escrito em nenhum lugar. Porém, nós sabemos, da mesma forma que nós temos inato esta ideia de Deus, nós também ainda trazemos recordações, lembranças dos mundos primitivos onde nós já estagiamos. A busca pelo alimento, a busca pelo desenvolvimento, a preservação da espécie. Sim, nós não somos pecadores. Pecado está relacionado à promiscuidade. Pecado está relacionado aí a uma condição inferior, preconceituosa e discriminatória. Não, nós somos devedores. Nós erramos. E o erro é um excelente recurso de aprendizado. O erro é o melhor mecanismo para que nós possamos nos reconciliar com a lei divina. Tomando consciência das consequências e do desdobramento das nossas faltas, nós então procuramos burilar-nos, nos tornarmos criaturas melhores a cada dia. E sabendo que hoje, dentro destas dificuldades, dentro destas aflições que nós hoje vivemos, onde o Evangelho fala, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde ele fala das causas atuais e das causas anteriores. Então, nós estamos aqui para, sabedores que nós já cometemos equívocos, então, procurando fazer essa reparação sem murmurar e sem lamentar, nós, então, estamos, assim, nos reconciliando com a lei divina, tornando-nos aptos a encontrarmos no mundo espiritual a paz tão almejada, a paz que todos nós buscamos. Mas é preciso lembrar que paz e tranquilidade que nós buscamos não está relacionado à inércia, não está relacionado a ficar aqui deitado em berço esplêndido. No livro O Céu e o Inferno, no capítulo em que trata dos espíritos felizes, 68 casos, se a minha memória ainda estiver boa, ali relatados, todos os espíritos que vêm dar o seu testemunho a Kardec na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, eles relacionam a sua realização a serem prestativos, a servir com amor, a praticar a caridade sem interesse. E nós nem precisaríamos ir tão longe, pois Kardec nos deixou bem claro que fora da caridade não há salvação. Portanto, se nós vivemos tormentos, dificuldades, doenças que muitas vezes nos tiram aqui da realidade, porque muitas vezes nós não sabemos lidar, o mundo espiritual não é diferente. O mundo espiritual, esses gozos e futuros, está relacionado a quê? Muitas pessoas por desconhecimento, outros por falta de informação, mas todos comprometidos, porque ninguém poderá alegar falta de conhecimento ou inocência no mundo espiritual, pois nós partimos do mundo espiritual, no nosso planejamento reencarnatório, exatamente sabendo daquilo que cabe a cada um de nós realizar. Quando partimos do mundo espiritual, sabíamos que não viríamos aqui a recreio, que não estaríamos aqui a passeio, descansando, mas tendo uma oportunidade bendita de nos tornarmos criaturas melhores. Só que muitas vezes nós nos deixamos envolver pelo meio. Os prazeres e as satisfações mundanas são agradáveis, principalmente aos olhos. Este corpo físico, este corpo material, que serve aqui ao espírito para o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento, o corpo físico não pode e não deve levar a culpa das tendências
do espírito. Ele simplesmente é conduzido. Seria a mesma coisa que nós puníssemos o cavalo que está puxando ali a charrete ou a carruagem, por ele ter simplesmente atropelado ou invadido uma calçada. Não, quem conduz este corpo é o espírito. Entre essas esperanças e consolações a que todos nós estamos sujeitos, o capítulo ele vai falar se fala das nossas dificuldades, dessas anomalias que nós aqui estamos vendo, são exatamente frutos daquilo que nós no passado transgredimos. E nós imploramos por essas situações. Nós pedimos por essas situações. A literatura espírita, ela é claríssima dentro destes ensinamentos. No mundo espiritual, libertos da matéria, onde nós, junto aos nossos benfeitores, ali envolvidos pela luz do Cristo, tomando conhecimento das nossas necessidades, nós solicitamos para exatamente aqui no nosso planejamento essas condições. Mas não nos faltou ajuda, auxílio e amparo. Sim, nós não temos que ficar pulando de paraquedas, fazendo mergulho ou escalando o Everest. Não, Jesus simplesmente pediu que nós amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus estava aí resumindo o nosso compromisso para com Deus e o nosso compromisso para com o próximo, que é exatamente o que nos oferece as esperanças e as consolações, o alívio das dores, dos tormentos que hoje nos afligem. Essas uniões simpáticas, essas uniões antipáticas que nós hoje defrontamos aqui, sim, também serve de incentivo. Os casamentos ou a família houve há não há muito tempo uma perseguição, uma discriminação, muitos dizendo que a família era uma instituição falida, quando o Livro dos Espíritos nos mostra exatamente o contrário. Quando nós voltamos aos nossos instintos, nós estamos nos animalizando. O amor é o que nos une, o amor é o que nos aprimora. E a família é um conjunto de espíritos reunidos pela misericórdia divina para o devido reajustamento sob as leis misericordiosas do Pai. Jesus, nosso guia e modelo, ele está entre nós. Exatamente, ele é o facilitador. Jesus é o condutor, é ele o remédio, é ele a cura. Nessas tempestades e turbulências do mar da vida em que todos nós nos encontramos, Jesus é o farol da esperança. Jesus é o farol que nos guia nas noites difíceis, mas nós temos sempre esta referência de apoio, de ajuda e de auxílio. Como podemos explicar tantos tormentos desses gozos, dessas penas terrenas, se não aqueles casais, os casamentos onde existem verdadeiras guerras? Quando nós estamos estudando ou fazendo o evangelho no lar, que cai lá aquele item do duelo, muitos dizem assim: o duelo é um costume bárbaro que já não existe mais. Sim, é um costume bárbaro que não existe mais, empunhando armas, empunhando espadas, adagas ou qualquer outro tipo de armas. Mas e os duelos verbais? E os duelos de interesses que acontecem entre os cônjuges, entre os pais e os filhos, entre os filhos e os pais? Como nós podemos explicar quem é melhor, quem ganha mais, quem tem mais poder, quem pode verdadeiramente ditar isto ou aquilo? Então, como ter esperança nessas situações?
procurando dentro da doutrina aquilo que nos esclarece. E Martins Peralva, no seu livro, ele fala para nós algo de relacionamento que achei bastante pertinente dentro das consolações e esperanças para todos nós, quando ele enumera os tipos de casamento. Porque ele fala assim dos relacionamentos acidentais, que não têm ligação afetiva, que está relacionado a espíritos inferiores, que são aqueles causados, os relacionamentos e casamentos, por aqueles encontros casuais. É só hoje, é só agora, é só esse fim de semana. Para muitos é penas, para outros são gozos terrenos. Ah, mas eu tenho direito. Sim, por isso relacionamentos acidentais. Ele fala casamentos. Mas as consequências e os desdobramentos deles, muitas vezes, ao invés de esperança e consolação, trazem dor e sofrimento. Ele fala dos provacionais, onde existe um reajustamento, onde você tem um espírito geralmente mais iluminado e um pouco mais retrógrado, onde você tem débitos entre essas criaturas, onde um lesou o outro no sentimento, na mentira, na maledicência, abusou da confiança, mas alguém, tomando consciência desse erro, partiu-se dentro do arrependimento, chorou, mas não ficou sentado sob o remorso. Levantou-se e foi procurar ajuda e auxílio para que pudesse fazer a devida reparação. Tem aqueles antipatias, temos aqueles relacionamentos sacrificiais, que onde uma alma que já comprometida com o evangelho vem em socorro e em auxílio daquele ente querido que se perdeu nas satisfações e nos prazeres mundanos. Enquanto um vem aqui sob o chamado pena, porque quando falamos de penas, não estamos falando aqui de castigos físicos. Espiritualmente, pena é sempre relacionado à moral, é um castigo moral, é aquele castigo que nós sentimos na alma. E esses relacionamentos aqui não é que sejam antipáticos, mas sejam sacrificiais. Como exemplo, o da Lívia com o Públio Lentulus, que todos nós conhecemos. Ali está uma renúncia, ali está uma dedicação. Temos também as almas afins, com aqueles que buscam objetivos nobres, que buscam servir, que têm em comum novas tarefas, que buscam servir ao Evangelho exatamente para que as penas terrenas possam ser transformadas em gozos no mundo futuro, no mundo espiritual. E nós temos aqueles transcendentais. Nessas almas afins, nós não temos separação. Por isso que eles são raros. E não raros são os últimos conhecidos como transcendentais. Por quê? Porque esses são aqueles que atendem objetivos universais, objetivos nobres a serviço da causa. Onde nós temos um grande exemplo dentro desta doutrina consoladora e confortadora que todos nós abraçamos. Amélie, Gabriele Boudet, tão às vezes esquecida, tão às vezes discriminada, foi de suma importância para Kardec, para que ele pudesse elaborar a codificação que tanto alento traz a todos nós. Então, este é um exemplo. Ah, mas sim, num planeta de provas e expiações, nós encontramos essas referências. E isto, para nós, é esperança. Isso, para nós, sim, é um objetivo, é um incentivo para que todos nós possamos buscar.
esperança, confiança nas promessas do Cristo está relacionado a servir, a amar, perdoar, piedade, indulgência e resignação. Mesmo não sendo palavras do nosso usual, quem de nós não fica com a consciência tranquila? Quem de nós não se sente leve depois de uma prática da caridade sem nenhum interesse? E o que mostra para nós, nestas situações de penas e gozos terrenos, de gozos e penas futuras, é exatamente saber que nós não seremos abandonados. Qualquer que seja o erro, qualquer que seja a condição de equívoco, de engano, não existe menor ou maior falta. Deus não nos abandona. Não existe penas eternas. A pena é eterna enquanto o espírito fica ali se consumindo dentro da culpa e do remorso da falta cometida. E muitas vezes por imprudência, muitas vezes por negligência, né, que todos nós estamos. A Terra é uma grande escola. O planeta Terra é uma excelente oportunidade de aprendizado para todos nós, espíritos que estamos a caminho da luz. Mas para isso, nós precisamos nos capacitar. Nós não precisamos ficar 7 dias por semana, 24 horas por dia, 30 dias por mês, na casa espírita ou no templo. Não, nós temos que ter a nossa vida, nós temos que experienciar. As pessoas hoje, a grande maioria, apenas existe. Não, nós precisamos viver, nós precisamos ser notados, mas notados dentro do bom sentido, dentro daquilo que nós podemos exemplificar, sem fugir das comparações. A minha família não é a família perfeita. Mas a família do vizinho, a família do meu amigo, a família do presidente da casa. Cada um cumpre o seu estágio, cada um cumpre a condição em que ele está. Quando nós nos comparamos, ou nós nos sentimos superiores aos nossos irmãos, ou nós nos sentimos inferiorizados. E isso é péssimo para a nossa existência, para a nossa caminhada. Esperança, quando nós falamos de esperança, é conhecer. Se nós hoje temos uma ideia do que era o mundo primitivo, através das barbáries, lá da época do dinossauro, vivendo somente para a alimentação e a preservação da espécie, nós temos o que significa os mundos puros, os mundos felizes, os mundos angelicais. E é isso que nos move. É exatamente esta consolação de que nós erramos, sim, mas nós estamos amparados. Não nos faltará oportunidade para trabalhar e servir para a remissão. Mais uma vez, nós não somos pecadores. A grafia errônea, porque a Bíblia, lá no hebraico, na tradução, é erro, não é pecado. O pecado é uma palavra que foi derivado aí da Igreja Romana, exatamente para nos colocar nessa situação inferior. Quando nós falamos, eu errei, o peso é muito menor do que dizer eu pequei. Então, é nesse sentido que todos nós devemos buscar a reparação, essa esperança e essa consolação. Um grande exemplo para todos nós de esperança e de consolação, um grande exemplo para nós espíritas em que nós devemos sempre nos mirar, é João Batista. João Batista, a quem Jesus nos garantiu ser ele o profeta Elias reencarnado. Então, em se referindo a João Batista, Jesus nos asseverou: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista.
Olha que elogio que João Batista recebe. Imagine esse espírito recebendo toda esta comenda daquele que é o idealizador deste planeta bendito. Só que Jesus não para aí. Tem uma vírgula. E Jesus diz, mas é o menor no reino dos céus. Ou seja, para que nós nos sentimos tão importantes na Terra? Por que procurarmos posições elevadas ou um trono? Por que procurar uma posição de destaque? Nós temos que fazer o nosso melhor. Nós temos que dar o melhor de nós. Essa centelha divina que nos identifica como filhos de Deus, ela tem que brilhar. Essa chama tem que ficar sempre acesa para que todos aqueles que ainda trilham a escuridão do amor e de Deus possa então ter essa referência. Mas João Batista dizia, aquele de quem eu vos falo, aquele que eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias, é preciso que eu diminua para que ele apareça, para que ele cresça. Ele está se diminuindo, ele está se fazendo de humilde, ele está esperando reconhecimento e gratidão? Não, ele sabe que a oportunidade aqui neste planeta é exatamente o de aprender, é o de servir, de estar sempre pronto para, quando solicitado, estar ali a postos para levar alento e consolação a todos os corações. Porque da mesma forma que nós temos essa esperança que nos move, essa esperança que faz com que nós, todos os dias, né, isso é esperança, todos os dias ao dormir, ao preparar o nosso corpo físico para o repouso, porque quem precisa de repouso é o corpo, não é o espírito, mas nós colocamos o relógio para despertar. Hoje, muito mais os celulares, né? Nós colocamos para despertar. E não sabemos se vamos acordar no corpo físico, mas temos a esperança de que sim. Então, nós nos preparamos. E se nós nos preparamos materialmente, se nós nos preparamos para o amanhã, nas nossas tarefas, nas nossas lides, por que não temos o mesmo comprometimento para com o nosso espírito imortal, para com o nosso espírito eterno? Eterno ou imortal, Sebastião? Somos imortais, porque tivemos um princípio. Deus é eterno, não teve princípio e não terá fim. Nós tivemos um princípio, fomos criados, mas não morreremos. Somos imortais, ou seja, somos eternos a partir da nossa criação. E é isso que nos movimenta, é isso que nos incentiva. Então, João Batista é para nós uma referência, sim, o maior profeta do Novo Testamento e para muitos historiadores e pesquisadores, o maior profeta de todos os tempos. Ele também serviu a Jesus na esperança consoladora das suas faltas e dos seus equívocos. E nós, muitas vezes, queremos viver aqui neste mundo como se nós fôssemos daqui, como se aqui nós fôssemos permanecer durante todas as nossas encarnações. Por isso, temos dificuldades de lidar, por exemplo, com a morte. A morte é um tabu, enquanto deveria ser esperança, devia ser consolação. Porque é um recomeço, é um refazimento, mas a morte ainda é um tema que não se discute na mesa, no almoço, não se discute nos almoços de domingo, nas rodas de amigos. Não, a morte só é discutida, muitas vezes muito mal ainda argumentada, nos próprios velórios, onde se haveria de um recolhimento. O quarto livro, dentro destas consolações e dessas esperanças, ele fala da perda dos entes queridos. E por que nós não sabemos lidar? Por que nós temos tantas dificuldades? Passamos
um parâmetro. Quando nasce uma criatura, quando reencarna um espírito em nossa família, seja na condição de filhos para os mais novos, seja hoje nas condições de netos para quem já está na madureza da experiência espiritual. Ele não é bem-vindo? Não se adapta? Ele não se ajeita ali? Todos não o amam? Todos não dedicam a ele carinho e atenção? Ele não ocupa o lugar de ninguém. Ele vem somar, ele vem contribuir. Da mesma forma deveria ser o desencarne. Assim como nós lidamos com quem está chegando, nós também temos que lidar com quem está partindo. Esse espaço não vai ficar vago. Esse espaço não vai ficar ocioso. Ele será preenchido de várias formas e por todas as pessoas, mas não no sentido de compensação, mas sim de realização. Vamos agradecer, assim como recebemos o espírito que está reencarnando. Nós não sabemos se ele será um operador do metrô, um motorista de ônibus, se ele será um pedreiro, se ele será um médico ou um engenheiro. Nós não sabemos, como também pode trazer muitas dores e sofrimentos aos seus pais. Não nos cabe a nós ter esperança consoladora que ele possa cumprir os seus nobres objetivos reencarnatórios. Então, aquele que parte cumpriu o seu dever, venceu a sua pena, venceu. Se ele já cumpriu aqui as restrições, por que nós queremos mantê-lo junto a nós? Se Deus está chamando, se Jesus concedeu a ele a alforria para que ele possa retornar ao mundo espiritual, por que nós queremos mantê-lo junto a nós, egoisticamente, aqui neste planeta de provas e expiações? Então, tudo, mas é muito difícil. Sim, o apego que nós temos é muito difícil. Nós nos apegamos às criaturas, e esse apego tem um nome de posse. E onde você tem uma posse, o egoísmo e o orgulho andam de mãos dadas. E isto não nos deixa entrever o futuro que nos espera. Quando nós falamos dentro da doutrina que ela é consoladora, é exatamente pelos recursos a que nós temos. As outras religiões poderiam falar de todos esses temas que nós estamos aqui discorrendo, mas não teriam a propriedade nem a autoridade da doutrina espírita. Mas por quê? Porque nós temos uma palavrinha que elas não têm, que chama-se mediunidade. A mediunidade é a nossa ligação com o mundo espiritual. Mediunidade é de onde nós recebemos orientações do mundo espiritual. É onde a nossa família espiritual nos traz a esperança de que nós realizaremos os nossos objetivos. É a consolação de que isto é só uma fase temporária, é só uma fase transitória, e de que breve nós nos reencontraremos para que juntos possamos trilhar os caminhos da redenção. Através da mediunidade, nós temos conhecimento daqueles que abusaram aqui da sua vida terrena, daqueles que não se comprometeram enquanto encarnados e hoje as suas dores e sofrimentos no mundo espiritual. Sim, dor e sofrimento não é um privilégio da Terra. As maiores dores e os maiores sofrimentos estão no mundo espiritual. Porque se aqui nós ainda temos dificuldades de compreender o verdadeiro sentido do que significa moral, na pátria espiritual avilta aos olhos de qualquer um de nós a nossa deficiência moral. Lá não há necessidade
da palavra articulada. Lá, nós não temos como mascarar. E não é nem a máscara por causa da Covid. É a máscara que nós, muitas vezes, queremos esconder da realidade em que nós nos furtamos. Então, esses sofrimentos morais, esses castigos morais, não vêm de Deus. Deus é Pai, Deus é bondade, Deus é todo justiça. Vamos voltar lá na primeira colocação. Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quer dizer que o erro, a dor e o sofrimento, então, é de Deus? Não é isso que está escrito lá. Deus é a perfeição absoluta. E depois da vida, a maior dádiva que o Espírito recebe neste planeta bendito chama-se livre-arbítrio. As nossas esperanças e as nossas consolações físicas e imediatas, futuras e espirituais, estão diretamente relacionadas como nós lidamos com o nosso livre-arbítrio nesta pátria do Evangelho. Para nós, se consolação, se esperança ou se dor e sofrimento, se arrependimento e reparação, ou se nós queremos esperar gratidão e agradecimento. Portanto, cada um de nós somos livres para fazer aquilo que quisermos, mas como nos ajuda e como nos auxilia muito o apóstolo dos gentios, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E dentro desse tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, está exatamente a esperança e a consolação que todos nós almejamos. Muitas vezes, alguns poucos minutos de prazer, algumas vezes, uns poucos minutos de satisfação, será a razão de nós vertermos lágrimas e esse arrependimento perdurar muitas vezes por séculos no mundo espiritual. Às vezes, nós demoramos aí 1, 2 encarnações para podermos reparar esses pequenos equívocos a que nós, muitas vezes, não damos importância. Portanto, queridos irmãos, amados companheiros em Cristo Jesus, se o livro dos Espíritos é uma continuação da Bíblia, como muitos historiadores afirmam, o livro dos Espíritos, ele tem as respostas para todas as nossas indagações. Sim, ele só não mostra a nós de onde viemos, mas a nossa destinação, mas ele oferece para todos nós as ferramentas, os instrumentos, o mecanismo, o recurso, a luz que todos nós precisamos. O que é uma esperança? Esperança de dias melhores, esperança de pessoas ou de espíritos melhor. A busca pela paz, a busca pela tranquilidade. Vamos encerrar a nossa esperança e consolações num texto, numa frase, para nós refletirmos, de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na lição 155, quando ele fala de tranquilidade em se relacionando à paz. Ele diz, buscando do termo de Jesus, Emmanuel diz assim, a grande maioria da humanidade terrena, eles buscam a tranquilidade do cadáver e não a tranquilidade do espírito. Por quê? O corpo físico, esse pode buscar. Você desencarnou? Sim. Você morreu? Sim. O corpo físico vai se desintegrar e vai voltar à sua origem. Mas o espírito vai continuar. Ou seja,
Nós temos que buscar a tranquilidade e a paz do espírito. A esperança e a consolação é para o espírito que é eterno, que é imortal, e não para o corpo que é perecível. Sim, não somos maus, somos imperfeitos. Sim, somos todos ainda instrumentos imperfeitos, mas que nas mãos hábeis dos abnegados auxiliares do Cristo, estamos todos procurando nos tornarmos melhores ferramentas e melhores instrumentos. A misericórdia divina e o amor incondicional de Jesus anulam as nossas imperfeições. É por isso que todos nós possamos trabalhar e servir. Servindo, aprendemos a amar. Amando, possamos melhor servir. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Gratidão, meu irmão. Muita paz nesse momento especial desta noite. Podermos ouvi-lo, trazendo para nós aí reflexões profundas no quesito esperanças e consolações. É gratidão, não temos outra expressão a dizer aí, dizer que você nos encheu com essa tua energia, com a tua vibração, né, irradiou para todos nós o teu sentimento de amor. Gratidão, meu amigo, muita paz, viu? Anderson, Quem você agradece quer... somos nós. Ótimo, meu irmão. Antes, você quer fazer alguma colocação, meu irmão? Gratidão a Sebastião por para nos trazer essa noite em que estamos iniciando esse evento, essa 67ª Semana Espírita de Jacareí Região, com maravilhosas e profundas reflexões. Certamente teremos a oportunidade de rever essa palestra, que estará disponível no site da USE, no Facebook, nos canais das redes sociais da USE Intermunicipal, de rever essa palestra, essas suas reflexões, e certamente iremos dormir fisicamente, mas espiritualmente estaremos continuando nossos estudos e reflexões, né, Sebastião? Noite adentro, né, seu Luiz? Verdade. Porque muitas profundas, desejos de engajamento, de podermos nos aprimorar e aprofundar nossos conhecimentos da doutrina espírita, do evangelho, e também, por que não, a sua prática, né? Então, nossa gratidão e que Jesus o abençoe, a você e aos companheiros da sua casa, que todos nós possamos nos rever e juntos continuarmos o trabalho com Cristo. Nossa gratidão. Muito bom, Anderson. Nós vamos... Você acha que dá para a gente passar agora aquele vídeo institucional, Anderson? Augusto e Cláudia, acho que sim, seu Luiz. Dá sim, a Cláudia já está pronta. Já. Então tá ok. Então vamos então. É um vídeo, pessoal, passando para nós aí, que vem a ser a USE. Centro Espírita. Mas a soma de centros espíritas do estado de São Paulo que, através de suas lideranças, deliberam sobre o que é melhor para o movimento espírita estadual. Sem impor ou interferir nas atividades das sociedades adesas, sugere, orienta, aproxima e divulga experiências. Tem como principais objetivos unir as instituições espíritas, manter a divulgação doutrinária conforme a base encontrada nas obras básicas doutrinárias. Difundir o espiritismo nos aspectos filosófico, científico e religioso. E realizar trabalhos que não possam ser realizados individualmente pelas instituições espíritas.
Desta forma, favorece a aproximação dos espíritas e propicia a troca de experiências. Proporciona maior estabilidade e eficácia do movimento espírita, desestimulando a disseminação de práticas exóticas. Evita o desvirtuamento do espiritismo por conta de personalismos, estimulando a humildade e contribui para assegurar a preservação dos princípios doutrinários, de acordo com o legado de Allan Kardec. Bom, esse foi o vídeo institucional da USA Intermunicipal de Jacareí. É uma forma que nós encontramos de levar a todos e todas o que é a USE, quais as suas finalidades e as casas e os centros espíritas que fazem parte desta instituição. Então, em nome da USE, nós agradecemos a todas essas casas espíritas que sempre estão conosco, juntos, e formamos juntos o que nós chamamos de USE Intermunicipal de Jacareí. Então, nossa gratidão ao Centro Espírita Natalício de Jesus pela noite de hoje, mais uma vez, nossa gratidão, e que possamos estar juntos aí, não só nesse evento, como todos os outros eventos, ações, atividades em prol da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Então, nossa gratidão. Então, nós vamos divulgar, então, a palestra de amanhã. Amanhã estaremos virtualmente em Santa Isabel, no Centro Espírita Nosso Lar, em que teremos a grata alegria de ouvir o nosso amigo João Oswaldo Exótico, que está conosco hoje, assistindo a palestra de hoje. Então, dá um tchau para nós aí, ô João. Muito obrigado, irmão, por acompanhar nossas atividades, o Centro Espírita Nosso Lar. Agradecendo desde já, antecipadamente, as nossas companheiras, a Cida e a Lu, que também estão conosco aqui, apreciando a nossa palestra de hoje. Amanhã estaremos aí, em Santa Isabel, virtualmente, tá? Amanhã a palestra será às 20 horas e ele vai desenvolver o tema, o espírita como elemento de consolação. Tá? Então, nossa gratidão. Também vamos aproveitar, divulgar a palestra do dia 20, às 20 horas, na Casa Espírita Perseverança. Cadê a Júlia? Cadê a Suari? A Mara? Dá tchau, tudo bem? O nosso companheiro Carlos Alberto Soares irá desenvolver o tema Libertação e Consciência. Então, amanhã, Centro Espírita Nosso Lar, e depois de amanhã, na Casa Espírita Perseverança. Vocês podem acompanhar também a programação da Semana Espírita, que vai até o dia 26, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram da USA Intermunicipal de Jacareí. Então, nós desejamos uma boa noite a todos. Eu vou pedir, então, para o senhor Luiz, ou quem for ele indicar, do nosso Centro Espírita Nosso Lar, para fazer a nossa prece final. De minha parte, uma gratidão a todos. Fiquem com Deus.
Com o senhor, seu Luiz. Obrigado, Anderson. Muita paz, é uma alegria imensa. Estamos com a casa cheia, chegamos aí a mais de 50 companheiros aí participando conosco. A gente fica feliz com as casas representadas aqui, os municípios, né, outras cidades que estão aqui também, né, que todos possam ter se sentidos acolhidos pelo nosso carinho que a nossa Casa Espírita Natalício de Jesus de Guararema tem por cada um de nós, por cada um de vocês, ok? É uma gratidão imensa. Eu vou pedir para a Noeli fazer a nossa prece, Noeli. Você faz de encerramento? Claro. Então, vamos fechar os nossos olhos e continuarmos embalados nessa palestra que acabamos de ouvir, nesses ensinamentos que o Sebastião trouxe para nós, os ensinamentos contidos no Livro dos Espíritos, no Evangelho, mas como nos foi falado, que saibamos vivenciar esses ensinos tão lindos que o Cristo e a doutrina espírita nos trouxeram. Que saibamos colocar em prática na nossa vida, no dia a dia, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos irmãos de caminhada e com aqueles menos favorecidos que também precisam tanto do nosso apoio, do nosso carinho. Agradecemos ao Sebastião, agradecemos a todas as pessoas aqui presentes, que Jesus abençoe cada lar, que nós continuemos emanados nessas vibrações calorosas que recebemos durante a palestra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja, que fiquemos em paz, na paz do Cristo. Gratidão. O café é por conta de cada um, viu? O café pode ser a pizza, né? Obrigado, viu, Vale, Sebastião? Luiz. Tem que ter um chazinho aí para nós, hein?